Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje reunidos para mais uma lição da nossa escola dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 9. O título é O Prazer é Meu e o subtítulo é Carpe Diem, Carpe Noctem. O nosso texto base é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos número 32. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, a nossa escola dominical, vamos ter um breve momento de oração. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento para que a sua mensagem possa ser devidamente explicada e para que cada uma daquelas pessoas que irão ouvir essa mensagem, que irão ouvir essa exposição, possam compreender a tua palavra e possam, Deus, saber guardá-la em seus corações e aplicá-la em suas vidas. Ajuda cada um de nós nesse sentido, Deus, eu te peço. E desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. O prazer é meu. Carpe diem, carpe noctem. Vamos lá. Nós temos visto que sempre há dois extremos. Aqui nessa lição haverá dois extremos, assim como houve dois extremos nas lições passadas. Quando tratamos do trabalho, havia dois extremos. Quando tratamos do dinheiro, também havia dois extremos. E aqui também haverá dois extremos. Quais são os dois extremos presentes aqui? Os dois extremos presentes aqui são aquelas pessoas que querem viver apenas para o prazer, em função do prazer, dirigidas ao prazer, e aquelas pessoas que querem se abster de todo e qualquer prazer, toda e qualquer diversão, todo e qualquer lazer, querem se abster de absolutamente tudo isso. São dois extremos. E assim como nos extremos passados nós vimos que todos os dois estavam sempre equivocados, aqui também todos os dois estarão equivocados. Tanto as pessoas que querem viver exclusivamente para o prazer estarão equivocadas, quanto aquelas pessoas que querem se abster de todo e qualquer prazer também estarão equivocadas. Nem um extremo, nem outro extremo estão corretos. O correto é a sobriedade. Assim como nas lições passadas nós vimos que a posição mais sóbria era a correta, a mais moderada, a mais ponderada, nisso estava a correção, aqui também, na posição mais sóbria, estará a correção. Estarão errados tanto aqueles que vivem para o prazer, quanto aqueles que querem se abster de todo e qualquer prazer. Ambas as posições estarão erradas. A correta estará na sobriedade. Pois bem, introdução. No nosso ponto 1, nós iremos ver o que quer dizer carpe diem, carpe noctem. Carpe diem, carpe noctem quer dizer basicamente aproveite a vida. Carpe diem, aproveite o dia, carpe noctem, aproveite a noite. Tanto aproveitar o dia quanto aproveitar a noite, ambas as expressões estão nos pedindo para aproveitar a vida. E por que razão nós deveríamos aproveitar a vida, desfrutar da vida, se entregar ao prazer, se entregar ao lazer, se entregar à diversão? Por que nós deveríamos aproveitar a vida nos entregando a cada uma dessas coisas? A ideia é que a vida é curta, a vida é passageira. Nós sabemos do hoje, sabemos do agora, mas nós não sabemos do amanhã. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Não sabemos o que irá acontecer a cada um de nós amanhã. A gente sabe do hoje, a gente sabe do agora, a gente sabe que pode aproveitar esse momento, mas a gente não sabe o que está reservado para a gente no futuro. O que sabemos é apenas o aqui, o agora, não o amanhã, nem o depois da manhã. Ainda que saibamos o que pode nos ocorrer amanhã, ou tenhamos quase que certeza do que nos ocorrerá o amanhã, a vida é curta. Temos poucos momentos para aproveitar. Se temos esse momento para aproveitar, então vamos aproveitar ele. Essa é a ideia por trás do Carpe Diem, Carpe Noctem. E essa é a ideia que baseia muitas das pessoas que se entregam aos prazeres. E a pergunta que se faz é, deve ser assim conosco? Nós devemos nos entregar aos prazeres que existem? Um texto para a nossa reflexão
é aquele citado na nossa revista de Isaías, capítulo 22, versículo número 13, que diz assim: porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que se passava aqui? Jerusalém estava com problemas, estava ali para ser destruída. E Jerusalém, em vez de olhar para a razão por que ela estava passando por isso, em vez de ela olhar e tentar descobrir por que motivo aquilo estava sobrevindo a ela, o que ela estava fazendo? Comendo e bebendo, porque amanhã morreriam. Estavam aproveitando agora. Tinham aquele momento. Não sabiam se amanhã estariam vivos. Não sabiam o que o amanhã iria reservar para eles. Sabiam que tinham aquele momento. Talvez amanhã estivessem destruídos ou depois da manhã. Sabiam que tinham aquele momento. Estavam desfrutando daquele momento. Mas não era isso que eles deviam fazer. O que eles deveriam fazer? Olhar o momento pelo qual passavam, refletir por que estavam passando por aquele momento, descobrir que a razão por que passavam por aquilo era o pecado, e então deveriam chorar, prantear os pecados que haviam cometido. Era isso que eles deviam fazer. Em vez de comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, deveriam chorar tudo quanto haviam feito. Essa expressão, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é aqui citada por Paulo em 1 Coríntios 15, 32, que é o nosso texto base da lição de hoje. No nosso texto base, essa expressão aparece, e essa expressão é uma citação de Isaías, que acabamos de ler aqui. Por que Paulo faz essa aplicação em 1 Coríntios 15? Porque a igreja de Corinto estava com problemas doutrinários. Um dos problemas doutrinários era a questão da ressurreição dos mortos. Havia alguns coríntios que não estavam afirmando essa mesma doutrina que nós afirmamos, que Paulo afirmava. Alguns da igreja de Corinto estavam negando a doutrina tal qual nós afirmamos, tal qual Paulo afirmava. E em razão dessa negação que eles faziam, Paulo diz o seguinte: se for para afirmar o que vocês afirmam, uma coisa é certa, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o que nos resta. Se vocês estão certos, isso é o que nos resta. Mas como nós sabemos que não é isso o que nos resta, sabemos que a afirmação de vocês está errada. Aqui Paulo faz uso dessa citação de Isaías para demonstrar que eles estavam errados. Que aqueles coríntios que não afirmavam a doutrina que Paulo afirma, que nós afirmamos acerca da ressurreição dos mortos, aqueles coríntios estavam errados, estavam equivocados. Mais uma vez, é errado nós passarmos por esse tipo de coisa. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É algo errado. O que acontece quando nós passamos a fazer isso? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A gente passa a negar todas as nossas responsabilidades básicas terrenas. Tudo quanto nós devemos fazer, a gente passa a negar. Por isso, nós devemos ser contra esse tipo de coisa. Mas ser contra esse tipo de coisa não quer dizer ser radicalmente contra. Negar que nós possamos ter algum momento de diversão, negar que nós possamos ter algum momento de lazer. Não devemos ser como aqueles que dizem comamos e bebamos porque amanhã morreremos, mas não devemos ser também contra aqueles que não posso ter um momento de lazer porque tenho muitas responsabilidades. Tenho que ter apenas a minha responsabilidade, apenas o meu trabalho. Não devemos ser nem como aqueles que se entregam totalmente prazer, nem aqueles que negam totalmente prazer para se voltar completamente para a responsabilidade. Deve haver um meio termo. Devemos ter nosso trabalho, devemos ter a nossa responsabilidade, mas também devemos ter nosso momento de prazer, nosso momento de lazer. Nosso momento de lazer. No ponto A, diz o seguinte: viver como quem não conhece a Deus. Isso aqui é um erro. Aqueles que se entregam ao prazer vivem como se não conhecessem a Deus. Aqueles que vivem apenas para o prazer vivem como se não conhecessem a Deus. Devemos ter momentos de prazer, mas não podemos viver como se Deus não existisse.
A nossa revista cita Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, que diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Devemos aproveitar a nossa mocidade, devemos aproveitar os nossos dias, mas devemos ter responsabilidade. Deus trará tudo isso a juízo. Devemos ter responsabilidade. Devemos ter responsabilidade e lazer. Não apenas lazer, não apenas responsabilidade. Além do mais, vejam só o que diz a pergunta 135 do nosso Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Sexto mandamento, não matarás. A resposta é: os deveres exigidos no sexto mandamento são, dentre outras coisas, uso sóbrio de comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios. Isso é um dever estabelecido pelo sexto mandamento. Uma das coisas que nós devemos ter para não nos matarmos, o sexto mandamento trata disso, não matarás. Uma das coisas que nós devemos fazer para nós não nos matarmos é ter recreios. Aqui fala de uso sóbrio de recreios. Assim como devemos fazer uso sóbrio de trabalho, sono, remédios, bebida, comida, assim como devemos fazer uso sóbrio de cada uma dessas coisas, recreios, diversão, lazer, também devemos fazer uso sóbrio disso. Não devemos nem apenas vivermos para isso, nem negarmos isso. Assim como o trabalho, não devemos apenas trabalhar, tão somente trabalhar, nem devemos ser preguiçosos. Assim como se passa com o trabalho, assim se passa também com os nossos recreios, com o nosso lazer, com o nosso prazer. Devemos fazer uso sóbrio disso também. Uso sóbrio do lazer, dos recreios. Ponto B fala sobre a esperança limitada a esta vida. E um dos textos citados é o de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As pessoas que vivem exclusivamente para o prazer são pessoas que vivem com a esperança limitada apenas a esta vida. Se entregam ao prazer. O que existe é o aqui e o agora. Não sabemos sobre amanhã, sabemos sobre o aqui. Então vamos nos entregar ao prazer que temos aqui. Essas pessoas vivem como se a esperança delas estivesse limitada apenas a esta vida. Porque o que importa é esta vida, o que importa é o aqui e o agora. Não devemos ser assim. Ao contrário disso, devemos ser como que diz em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, a nossa cidade está lá nos céus. É para lá que nós vamos. Devemos viver tendo isso em mente. Não importa apenas o aqui e o agora. Importa a nossa cidade que está lá nos céus. Isso importa. Também importa que nós lembremos o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, como a peregrinos e forasteiros. É isso que nós somos aqui. Estamos aqui, mas a nossa cidade está lá nos céus. Somos peregrinos, somos forasteiros. Não estaremos aqui para sempre. A nossa pátria está lá nos céus. Responsabilidades terrenas. Eu disse antes que quando a pessoa se entrega ao prazer, ela nega as responsabilidades terrenas dela. E nós não podemos nos esquecer das nossas responsabilidades terrenas. Temos elas e não podemos negá-las. Devemos ter em mente, sempre no nosso dia a dia, cada uma das nossas responsabilidades terrenas. Não podemos negá-las. Que responsabilidades terrenas seriam essas? Cônjuge, filhos, trabalho, igreja, saúde, são nossas responsabilidades. Devemos dar atenção ao nosso cônjuge, devemos educar os nossos filhos, devemos trabalhar, não devemos ser preguiçosos. Temos da nossa igreja, fazemos parte de uma igreja e temos responsabilidade junto a essa nossa igreja. Temos a nossa saúde e devemos cuidar da nossa saúde.
Temos essas responsabilidades e tantas outras mais. Cada um de nós possui as suas responsabilidades e não podemos abrir mão delas. Não podemos negar a nossa responsabilidade para nos entregarmos aos prazeres. Devemos ter nosso momento de lazer, mas o nosso momento de lazer é um momento junto de outros momentos mais. Temos o nosso momento de trabalho, temos o momento que damos atenção ao nosso cônjuge, temos o momento que damos atenção aos nossos filhos, educamos os nossos filhos, temos o momento em que estamos na igreja ou que estamos nos dedicando a alguma responsabilidade da igreja. Temos várias responsabilidades. Cada uma delas faz parte da nossa vida, assim como um momento de lazer também faz parte da nossa vida. Devemos saber administrar o nosso tempo, encaixar cada uma dessas coisas no nosso dia a dia, no nosso calendário. Devemos saber fazer isso. Assim como nós não vivemos para o trabalho, não vivemos para o lazer. Mas assim como o trabalho faz parte da nossa vida, o lazer também faz parte da nossa vida, mas não ao ponto de negar outras responsabilidades. Pois bem, prazeres destrutivos. Como eu disse antes, devemos ter nosso momento de lazer, nosso momento de prazer, mas nem todo prazer é lícito para cada um de nós. Alguns prazeres são lícitos, outros prazeres não são lícitos. A nossa revista traz um outro exemplo quando fala, por exemplo, da lascívia. Alguns prazeres são lícitos, outros são ilícitos. Esses prazeres ilícitos são aqueles condenados pela palavra de Deus. Tudo quanto a palavra de Deus condena é ilícito. Por exemplo, adultério, condenado pelo 7º mandamento, é um prazer ilícito que nós não podemos ter. Outros prazeres são lícitos, prazeres que nós podemos ter, lazeres e diversões que nós podemos ter. Mas, mesmo esses prazeres que são lícitos, nós não devemos nos deixar dominar por nenhum deles. Eles são lícitos para nós, mas não devem tomar conta da nossa vida. Não é só porque nós podemos fazer isso que nós devemos fazer isso sem parar. Lembre-se do trabalho. Trabalhar, evidentemente, é lícito. Temos que trabalhar. Mas não é só porque o trabalho é lícito que nós podemos trabalhar o dia todo dia. Há um momento para o trabalho e há um momento em que nós devemos parar de trabalhar. Não devemos trabalhar sem parar. Assim também com os prazeres que são lícitos na nossa vida. Eles são lícitos, podemos fazê-los, mas nós não devemos nos entregar a eles de modo que eles nos dominem. Ser dominado por algum desses lazeres, alguma dessas diversões é ilícito para cada um de nós. Devemos ter domínio próprio. Não devemos ser dominados por alguma coisa que nos cerca, algum prazer, algum lazer que nos cerca. Devemos dominar as coisas e não sermos dominados por elas. Devemos ter o controle sobre as coisas e não sermos controlados por elas. Não devemos deixar que o trabalho nos controle. Somos nós que devemos ter controle sobre o nosso trabalho. Não devemos deixar que o lazer nos controle. Nós devemos ter controle sobre ele. Não devemos deixar que as coisas que nos cercam nos dominem. Não é assim que deve ser. Não devemos ser dominados pelos prazeres. Pois bem, quando nós somos dominados por algum tipo de prazer, algum tipo de lazer, há alguns danos. Primeiro, danos aos que amam. Dano às pessoas que estão envolvidas conosco. Pessoas que estão envolvidas conosco sofrem quando nós somos dominados por algum tipo de coisa que nós não deveríamos ser dominados. Quando a pessoa se entrega, por exemplo, às drogas, um prazer que é ilícito para nós, quando a pessoa se deixa dominar pelas drogas, os familiares, os amigos sentem isso. Então não somos apenas nós que temos problemas. As pessoas que nos cercam também ficam com problemas. Se algum filho é dominado pelas drogas, os pais sentem, irmão, se houver, sente, avô e avó, se houver, sente também. Todos à volta sentem. É algo que atinge a todos. Quando você se entrega a alguma coisa, você deve ter isso em mente. Você não vai prejudicar apenas a você mesmo. Você vai prejudicar você mesmo e aqueles que cercam você, aqueles que estão à sua volta. Não existe algo como você fazer algo apenas você e você só. Sempre o que você faz atinge aquele que cerca você. Danos aos que amam você. Outra coisa é prazeres causados ao
templo do Espírito Santo no nosso corpo. Aquilo que a gente faz, além de atingir as pessoas que nos cercam, atinge o nosso próprio corpo. Quando você se entrega às drogas, por exemplo, repetindo o exemplo, você não apenas vai fazer uma decisão por você mesmo, não é apenas algo pessoal, não, é algo que atinge as pessoas que cercam você e é algo que causa dano ao seu corpo. Você está se danificando, você está aos poucos se matando, quebrando o sexto mandamento. Não matarás, você está se matando. Você deve ter isso em mente. Aquilo que cada um de nós faz é algo que atinge as pessoas que estão à nossa volta, é algo que atinge o nosso corpo, é algo que atinge a nossa mente, atinge totalmente você e as pessoas que cercam você. Não é algo apenas que uma decisão, uma escolha, é algo que atinge o seu corpo, é algo que atinge as pessoas que estão à sua volta. Conclusão. Seja sóbrio, evite extremos. Nem se entregue ao prazer, nem negue ele na sua vida. Seja sóbrio. O caminho correto está ali no meio, nem num canto, nem no outro tempo, nem no outro canto. Assim como se faz com dinheiro, assim como se faz com trabalho, seja sóbrio com os lazeres e com os prazeres. Não se deixe dominar pelo prazer, qualquer que seja ele. Controle isso na sua vida, assim como você mantém sob controle cada uma das outras coisas que você faz. Assim como o trabalho que você faz, mas você não se deixa dominar por ele, com os lazeres da sua vida também não se deixe dominar por nenhum lazer da sua vida. Não controle ele. Ele está ali, ele possui uma função, a função de trazer refrigério para a sua mente, ele tem a sua função na sua vida, mas ele não é o alvo da sua vida, você não vive para ele. Ele está ali com a função de fornecer refrigério às nossas vidas, não de controlar as nossas vidas. Controle ele. Não viva para ele, nem negue ele. Vamos orar a Deus para encerrarmos mais essa aula. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti a oportunidade que aqui tivemos de meditar um pouco mais na Sua palavra. Pedimos que esses ensinos possam ficar nas nossas mentes, nos nossos corações, e que saibamos como aplicar esses ensinos nas nossas vidas. Seja conosco, eu te peço, te agradeço desde já no nome de Jesus. Amém.